Meu nome é Andréa Schaefer e essa é mais uma aula de Sociologia, do meu, do seu, do nosso, aula dele. Passa lá, te inscreve no canal e recebe todas essas aulinhas no conforto do seu e-mail. E vamos seguir num assunto que é polêmico, num assunto que é importante, num assunto que é fundamental e necessário. Movimento feminista, mulheres na luta. Quem são as mulheres que resistem? Para que é que a gente resiste mesmo? É pelo direito a ter direitos. Isso parece esquisito para ti que está aí do outro lado? Depende. Se tu for homem, sim. Já nasceu na vantagem. Agora, para as mulheres, não. Direito a ter direitos. Complicado pensar nesse conceito sem imaginar que é mais de 10 mil anos de opressão. Nós somos, as mulheres são os negros do mundo. Nós temos mais tempo de opressão do que a escravidão humana, que não foi só os negros, não vamos esquecer na antiga Grécia, aqui dos povos antigos que também escravizavam-se humanos brancos, né? Mas nós mulheres somos os negros do mundo. Nós queríamos igualdade de direito com os homens. Ninguém quer ser homem, nenhuma mulher, né? A não ser as que nascem de alma trocada, e elas existem, né? São as trans. Eu quero continuar sendo mulher. Eu só quero ter os mesmos direitos, os mesmos direitos. Sair à noite sozinha sem ter medo. Que vai me dizer alguém aí, ô professor, isso não existe? Vou fazer um teatrinho, tá? Atenção, mulheres. Então, estamos lá, saímos da aula, 10h30 da noite, pegamos o nosso ônibus, descemos na nossa parada e tem um pedacinho, assim, uns 50 metros que a gente tem que andar no escuro. Bota o celular dentro da calcinha, aperta a bolsa no peito e vamos andar. Estamos andando, aí a gente ouve passos. Olhamos para trás e é uma mulher. Qual foi a cara que tu fez aí, guria? Eu sei. Tranquilidade. Porque ela pode me roubar, ela pode até me matar, mas ela não vai me violentar. Sim, senhores, nós temos medo. Nascemos e vamos morrer com medo. Qual é o maior medo de vocês, cavalheiros, ao serem presos? O estupro. Pois nós nascemos e morremos com esse medo. Nós temos medo do nosso pai, do nosso marido, do nosso irmão, do nosso companheiro, do nosso amigo. Nós sentimos medo dos homens. Pode uma coisa dessas? Claro que pode. Existe, acontece agora. Tu não está por dentro, então tu não está conversando seriamente com nenhuma mulher. Ou vocês mulheres não estão se expressando muito bem. Vamos seguir? Autonomia social e política. Ainda? Não, essa é uma luta antiga. Só que podia ser de hoje. Os partidos têm, por força da lei, a necessidade de colocar em 20% dos seus candidatos como mulher. E eles cumprem a risca, é 20% e deu. E aí? Autonomia significa eu não quero mais dessas cotas. Foi feito o resgate histórico, só que agora eu estou aí, eu sou de luta, eu estou fazendo mestrado, eu estou fazendo doutorado, eu estou me emancipando e eu ainda preciso lutar por autonomia social e política, por participação social e política. Essa autonomia também tem a ver, sabe com o quê? Com aquela coisa assim, ó, que ainda existe, por incrível que pareça. O marido decide em quem se vota na casa. O pai decide em quem se vota na casa. Essa é a autonomia social e política. Eu quero viajar de carona, eu quero sair sozinha, eu não quero viajar com um grupo, eu não quero sair com meu namorado. Autonomia social. Poder me manifestar, autonomia social. E a participação social e política, então, nem se fala. Eu quero ser eleito, eu quero votar, eu quero ser votado, eu quero quero acontecer. Eu quero aborto público e seguro. O tema é polêmico, é polemicíssimo. Está vivo, não está vivo? Aí os caras costumam dizer assim, ô professora, mas se meu filho também não tem direito a opinar, o que vocês acham dele? Quem é que vai gestar? Quem é que vai parir? Como é que fica isso? Eu vou deixar uma pulga atrás da orelha aqui, ó. Uma hora dessas vamos discutir o aborto masculino, porque botar filho no mundo e sair fora, ou depositar 150 pila de pensão por mês, é abortar também, viu, camarada? Meu corpo, minhas regras. Não esqueça. Fim da naturalização da violência contra a mulher. Não. Não. Mulher não tem que apanhar por coisa nenhuma. Apanhou porque olhou para o lado, apanhou porque me traiu. Não. Fim da naturalização. Não é normal. Isso não pode ser considerado normal. Tu tem que ficar indignada, tu tem que ficar indignado, tu tem que ligar para o 180 e te meter sim. Não, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mete, se estiver espancando uma mulher, mete. E se a mulher estiver espancando o homem, professor, liga para o 180 também. Violência
só gera violência. Não esqueça, é a gentileza que gera a gentileza. Isso aqui é um trecho do manifesto assinado por 120 mulheres. Pensa assim, ó, 1822. 120 malucas escreveram um manifesto e leram ele em praça pública. E dizia assim, ó, elas estavam defendendo a independência do Brasil de Portugal. Nós, metade da sociedade humana desse país, desejamos reassumir direitos que nos foram usurpados e quebrar os vergonhosos ferros da vil escravidão em que jazíamos. Por direito, entramos na partilha e glória do Brasil. Entramos na partilha e glória do Brasil. Olha que texto ousado para a época. O que será que deve ter acontecido com essas 120 mulheres quando elas voltaram para casa? Fica aí tendo ideias. As mulheres, agora nós vamos dar uns nomes aqui. São muitas, são infinitas. Nós vamos dar alguns nomes aqui no Brasil. Na Guerra dos Farrapos, que foi uma guerra intestina, uma guerra civil, uma guerra interna dentro do Brasil, das mais cabulosas, né? No Rio Grande do Sul, brigando por uma série de questões, e é legal tu te reportar a aula de história lá do Aula D, que tu vai ver algumas coisas muito interessantes, tu vai entender melhor a Guerra dos Farrapos. Nós tivemos a figura de Anita Garibaldi. Anita Garibaldi vai lutar com Giuseppe Garibaldi, né, que é um soldado italiano que veio para cá dar uma força, enfim. Os méritos da Guerra dos Farrapos, quando tu conheceres a guerra, tu julga, mas o fato é que essa mulher vai lutar pareado com os homens, ela vai ser uma guerreira. E o que ela era antes de conhecer o Giuseppe Garibaldi? Já tem mais uma, ela era casada quando conheceu o Giuseppe Garibaldi, era dona de casa e cuidava de filhos. Quando ela se apaixona pelo Giuseppe Garibaldi, ela larga a família. Uau! Hein? Hoje em dia, a fulana saiu de casa e deixou as crianças com o pai. Uau! Tá percebendo? Anita Garibaldi, guerreira. Foi à luta, lutou pelos seus ideais, e não lutou porque estava do lado do atual marido, lutou porque acreditava na causa. Ela já tinha o quê? Uma ideologia. Moema de Santini. Apesar do de Santini, era negra. Ela tinha o sobrenome de quem? Do senhor de escravos. A Moema saiu na luta gaúcha, negra, foi para a Guerra dos Farrapos também. Claro que ela fez uma coisa, ela pegou e se travestiu. Ela não podia aparecer com cara de mulher. Diferente da Anita Garibaldi, que estava do lado do Giuseppe Garibaldi, que era grandão na guerra. Então a mulher dele, e branca, tudo bem. Agora uma negra, sem status social nenhum, nem alma tinha naquela época, segundo a Igreja Católica, querer se bandear. Então não teve dúvida. Ela se vestiu de homem e foi para a guerra. Só descobriram mais tarde e ela passa para a história. O nome dela está nos livros? Não. Como é que a senhora sabe? Porque eu pesquiso, né, gente? Porque eu vou atrás, o que me interessa, o que eu preciso. Sou mulher. Conjuração Mineira em Minas Gerais. Hipólita Jacinta Teixeira de Melo, classe alta, descendente de barões. Ela vai financiar as ações dos conjurados. Ela é autora da carta que denuncia, é uma carta pública. Ela escreve essa carta para o imperador e denuncia para as pessoas da época as falcatruadas do seu Joaquim Silvério dos Reis, o traidor daquele movimento. Este era um movimento que queria que o Brasil virasse república. Não queria que o Brasil deixasse de ser império de Portugal e virasse um império brasileiro. Esse movimento, a Conjuração Mineira, ele foi um movimento legítimo, né, de autonomia. Revolução Pernambucana, Bárbara Alencar, a avó do José de Alencar. Essa mulher, ela vai trazer para dentro da casa dela, que ela tinha essa possibilidade, ela era muito benquista, ela tinha muita cultura, mestiça, morava muito bem, casou com um branco, então ela tinha a possibilidade, ela juntava na sala da casa dela todo mundo que quisesse discutir a atual situação brasileira. Ela promovia saraus políticos na casa dela, corria riscos terríveis. Claro que ela só fez isso depois de quê? De ficar viúva. Maria Quitéria de Jesus lutou como soldado nos batalhões nacionalistas nas guerras de independência. Ela comandou o primeiro e único até hoje batalhão exclusivo de mulheres no Brasil.
Isso é antes de 1822. Olha ela aí, ó. E agora as abolicionistas, mulheres que lutaram contra a opressão dos negros. É um movimento legítimo e me emociona bastante falar sobre ele, porque como eu venho repetindo, e a frase não é minha, de Eduardo Galeano, as mulheres são os negros do mundo. Então tem um movimento que é tão oprimido há tanto tempo, lutando pela liberdade de um outro movimento, é uma coisa inquestionável de tão lindo. Então as abolicionistas, né, mulheres que queriam que os negros fossem livres. As abolicionistas não eram mulheres querendo só a liberdade das mulheres negras, eram mulheres que lutavam por qualquer tipo, qualquer fim de opressão. Essas mulheres, elas organizaram-se, começou o movimento de mulheres abolicionistas por volta de 1860 em sociedades abolicionistas. Teve as sociedades de libertação, vários grupos em vários bairros no Rio de Janeiro de mulheres que se organizavam para discutir a luta abolicionista. Neste contexto, porque eram brancas, de classe alta, quase todas elas, arrecadavam fundos para comprar cartas de alforria e dar liberdade para estes escravos, ao mesmo tempo que bolavam estratégias de proteção aos seus escravos e aos fugidos, que estavam naquele momento começando a fundar o quê? Os quilombos, que eram lugares longínquos onde os negros conseguiam ficar livres, longe da opressão daquele patriarcado colonialista que oprimia essa mulher e transformava esses seres humanos em escravos. A Sociedade Redentora no Rio Grande do Sul, em 1870, as mulheres aqui juntavam-se, as mulheres no Rio Grande do Sul juntavam-se para fazer esse mesmo debate. Como é que é possível ter um escravo negro? Muitas dessas mulheres, inclusive de classe alta, negavam-se a ter escravos dentro de casa. Imagina nesse contexto todo que eu já contei para vocês, que ao homem, inclusive, tinha que ser solicitada a permissão para sair de casa. Imagina eu chegar para aquele marido e dizer, na minha casa não tem mais escravos. Ou tu contrata alguém e paga, ou... O que será que acontecia lá dentro daquela casa, hein? Mas que mulherada guerreira, que mulherada resistente. E o movimento mais sensacional de todo, o Ave Libertas. Essas mulheres faziam tudo o que eu já contei sobre a Sociedade de Libertação e a Sociedade Redentora, contudo teve uma coisinha a mais, um pulo sensacional. Assim que se dá a libertação dos escravos, assim que surge a abolição, sabe o que elas vão fazer? Antes disso, a Ave Libertas é considerada hoje a maior associação abolicionista de mulheres do mundo. Nasceu em Pernambuco em 1884. Logo depois da abolição da escravidão, elas vão juntar esses escravos libertos e vão dar um jeito de alfabetizá-los e ensiná-los técnicas de trabalho, porque eles estavam saindo da senzala sem preparação nenhuma para este mundo. Olha que coisa mais linda. E esse movimento, apesar de ter nascido em Pernambuco, vai existir pelo Brasil inteiro. Ave Libertas. E aí vem algumas mais, né? A Maria Firmina dos Reis, escritora, jornalista, musicista e professora, ela é autora do primeiro romance brasileiro de autoria feminina, Úrsula. Sabe de que cor era Úrsula? Negra. Ela escreveu um livro, ela era mulher, escreveu um livro para o público feminino, cuja protagonista era uma negra. É de uma coragem sensacional, né? Sensacional. E a nossa maravilhosa Chiquinha Gonzaga, musicista, feminista, uma das organizadoras das chamadas conferências-concertos. Eram lugares que eram, né, fazia-se o convite, vai ter um sarau de música, vai ter poesia, vai ter um teatro. Mas, na verdade, eram conferências. Sempre havia uma palestra antes. E essa palestra era o quê? Abolicionista. Naqueles encontros, porque movimentos abolicionistas eram contrários à lei. A opressão do patriarcado europeu, né, não permitia. Escravo era uma necessidade econômica no país. E moralmente é aceito pela grande totalidade, a grande maioria. Então organizava-se um sarau, tu ia lá para ouvir uma musiquinha, de repente vinha o debate, vinha a discussão sobre a abolição. Quando aconteciam esses encontros abolicionistas, né, eram logo depois das apresentações artísticas, todos eles contra a escravidão. Chiquinha Gonzaga era filha de pai branco, grande oficial do Exército Brasileiro, e da mãe escrava,
cujo pai apaixonou-se tanto que casou com esse escravo, mas não permitia que esta mulher saísse de casa e se apresentasse como sua esposa. E a Chiquinha menina não era permitido tomar sol, porque senão a cor apareceria. Ela se rebela, casa com o marido que o pai indica, fica um tempo casada, a paixão era a música, ela queria tocar, ela queria cantar, tocava um piano lindamente. Ela se separa, ela abandona o lar, né? E vai viver a vida dela, tornando-se a primeira autora do primeiro samba enredo, né? O primeiro cordão carnavalesco, que era como se chamavam os blocos quando saiu na rua, e entoavam: oi, abre alas que eu quero passar, oi, abre alas. Chiquinha Gonzaga. Maria Amélia de Queiroz, professora e fundadora do Ave Libertas, aquele movimento que eu contei para vocês, que não só lutou pela libertação dos escravos, mas logo depois esses escravos libertos, nas mãos dessas senhoras, todas brancas, ricas, bem-nascidas e indignadas, elas vão tratar de alfabetizar esses escravos e de instruí-los para o mundo do trabalho, técnicas para que eles pudessem ser inseridos, porque logo depois da abolição veio alguma lei priorizando esses escravos recém-libertos, que estavam saindo de uma senzala e agora estavam jogados na sociedade. Teve alguma lei? Tu sabe de alguma lei? Não, não teve. Pois esse grupo de mulheres pelo Brasil inteiro, porque o Ave Libertas teve em todo o Brasil, apesar de ter começado num espaço específico, esse grupo todo vai fazer palestras, vai fazer oficinas, vai reunir esses escravos, alfabetizá-los, porque não eram alfabetizados, e ao mesmo tempo, então, ter essa preocupação com a inserção deles no mundo do trabalho. Ativismo abolicionista no Brasil. Olha que coisa linda o que essas mulheres pensavam. As mulheres, repetindo, a frase não é minha, Eduardo Galeano, as mulheres são os negros do mundo. Então imagina um grupo machucado, um grupo com quase 10 mil anos de opressão, olha para outro grupo oprimido e decide: tudo bem, eu ainda não sou livre, mas eu posso ajudar eles a serem livres. E olha o que elas diziam, qual era a máxima delas: o fim da escravidão da porta para dentro, não quero mais escravos na minha vida. Isso seria uma afirmação das mulheres da porta para fora. Não é bonito isso? Isso é maravilhoso. Isso diz respeito a uma configuração social, uma transformação. Lembrando sempre que desde bastante tempo atrás nós somos mais da metade da população deste planeta. Nesse país hoje somos 52%. As mulheres estão, são a maioria do Brasil. Naquele momento, então, elas diziam isso: o fim da escravidão da porta para dentro será a afirmação das mulheres da porta para fora. Por hoje era isso. Fico aguardando vocês para a próxima. Entra lá, te inscreve no canal. Presta atenção, criatura. O que tu vê no Oladê não está no teu livro, não tem mais ninguém falando isso. Sociologia é aqui. Te inscreve e receba essas aulas maravilhosas no conforto do seu e-mail. Presta atenção, criatura, e até a próxima.